Olá, amigos! Olá a todos! Como estão vocês? Estamos aqui indo para a aula 6 de Matemática C e eu sou o professor Ricardo do curso Vai Cair na Prova. Bem-vindos! Hoje a gente vai tratar de produtos entre matrizes. Na última aula a gente falou sobre algumas continhas que a gente pode fazer com as matrizes, a gente definiu melhor o que são matrizes, né? E fez a soma entre matrizes, aí a gente fez o produto escalar, né? Quando a gente multiplica um número, um valor por uma matriz. E hoje a gente vai ver produto entre matrizes. Então a gente vai multiplicar duas matrizes. E aí que a coisa vai ficando séria, né, pessoal? Vai ficando mais complicado. Mas não se preocupem, a gente vai fazer passo a passo, bem devagar aqui para a gente entender direitinho e não errar. Produto entre matrizes. A primeira coisa que vocês precisam saber é para multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Eu vou ler de novo porque isso é muito importante, vocês têm que decorar isso aqui, gente. A gente não pode multiplicar qualquer uma matriz que a gente tiver, a gente tem que ter essa regra aqui para a multiplicação acontecer. Então eu vou ler de novo, veja lá. Para multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Beleza? Mais uma coisa. O resultado será uma matriz com o número de linhas igual ao da primeira e o número de colunas é igual ao da segunda. Ok? Eu estou falando agora do meu resultado, a matriz resultado, o que vai dar aqui da minha multiplicação vai ser uma matriz com o número de linhas igual ao da primeira, então as linhas da primeira vai ser igualzinho e as colunas vai ser igual ao da segunda matriz. Gente, vejam só o esqueminha aqui que eu quero que vocês anotem no caderno. Vejam só aqui que eu tenho duas matrizes, A e B, cada uma com as suas linhas e colunas independentes, são M e P, e B vai ter daí P e N. Vejam só que P tem que ser igual, senão a gente não consegue fazer a multiplicação. Concordam? Então, colocando as duas aqui uma do lado da outra, a gente tem que ter o meio igual. Então, o meio, quando eu digo meio, é o P ali que está circuladinho, ok? Então, esse número que corresponde à coluna de A e as linhas de B tem que ser igual. Essa é a nossa regra número 1. Tem que ser igual para poder multiplicar, beleza? Senão não é possível fazer a multiplicação. E daí o nosso resultado, que é A vezes B lá, ele vai puxar o M e o N, as partes de fora, beleza? Então, as partes de fora, quando eu digo parte de fora, é o M, que é as linhas de A, e as colunas de B. Então, a nossa matriz resultante vai ficar com M, a razão dela vai ser MN, beleza? Vejam só, esse esqueminha aqui resume essas duas frases que estão aqui em cima, e eu sugiro que vocês copiem isso aqui no caderno, desenhadinho aqui, com cores, fazendo esse esqueminha, para vocês já visualmente decorarem essa regra, ok? Então, o que está no meio tem que estar igual, o que está de fora ali, né, o M e o N, é o que vai ser o nosso resultado, é o que vai sobrar. Então, a gente já pode concluir que a nossa matriz resultado vai ser diferente, né? Vai ficar uma coisa nova, né? Dependendo das nossas matrizes que a gente vai multiplicar, certo? Na nossa apostila, a gente tem aqui a explicação mais detalhada disso que eu acabei de falar, beleza? Então eu vou
ler aqui para vocês como está na apostila de vocês, só para vocês verem que lá também está explicado, só que de outra maneira. Agora definiremos o produto entre matrizes. Agora muda um pouco em relação ao produto de uma matriz por um escalar, né? Vai mudar um pouco em relação à nossa multiplicação por um número, um escalar, que a gente viu na última aula. Vejamos, sejam a matriz A, razão MN, e a matriz B, razão PQ. Duas matrizes. Temos que o produto de A por B será a matriz C, de ordem MQ. Vejam lá, são as duas partes de fora que eu estava falando, a linha de A e a coluna de B. Estão vendo? Então, essa é a ordem do nosso resultado. Caso tenhamos que N igual a P, isso é uma regra, então precisa ter N igual a P, né, que é a parte do meio ali, se você ver, tem que ser igual para poder rolar, né, para poder funcionar a nossa multiplicação. Ou seja, o número de colunas de A seja igual ao número de linhas de B. Beleza? Então vamos continuar. Formalmente temos que os elementos de C, a matriz produto, serão da seguinte maneira. E daí ele traz aqui uma forma padrão, né, uma equação padrão aplicável para todas as matrizes, definindo aqui os elementos da nossa matriz C, da matriz resultado. Então ele traz que todos os elementos C e J da matriz resultado vão ser uma somatória, né, que é aquele símbolo estranho ali que vocês estão vendo no final. Aquilo é uma somatória do número N até o número J, ou seja, a gente vai fazer a somatória até o final. Gente, não se preocupem com isso aqui, a gente vai ver na prática com as matrizes e vocês vão ver que é bem mais fácil, vocês não precisam saber exatamente essas formas padrões aqui, né, como que a equação é montada, vocês vão ver na prática e é bem facinho, é um esqueminha que a gente tem que entender fazendo na prática, beleza? Eu vou puxar aqui então só uma informação que vale a pena a gente também saber. Um fato então a se atentar é que nem sempre o produto de AB será igual ao de BA. Então aqui ele está querendo dizer que a ordem importa, beleza? Então a gente vai ter resultados diferentes dependendo da ordem da multiplicação, porque a gente vai ter as linhas multiplicando as colunas da segunda. Então a ordem importa sim, beleza? Então eu trouxe aqui duas matrizes que são as mesmas que estão lá na apostila de vocês. Se vocês estiverem acompanhando, vocês vão ver que ele tem um exercício resolvido com essas duas matrizes aqui. E essas duas matrizes, elas têm razão 2 por 2. Então são matrizes quadradas de 2. Olha só, a primeira é a A ali, né, com os elementos ali dispostos, e a B com os elementos dela. Então vamos ver como que a gente vai fazer a multiplicação dessas duas, beleza? A gente vai fazer a multiplicação de A por B. Então A vai ser a primeira e B a segunda. Se a gente inverter vai ser diferente, mas a gente vai começar então fazendo na ordem AB. A vezes B é igual a C, que também vai ter a ordem 2 por 2. Se você for ver ali, a gente vai pegar os 2 de fora, né? É tudo 2, então não importa, mas basicamente a gente pegaria então as linhas de A e as colunas de B para formar C. Beleza? E daí eu pergunto para vocês, dá para fazer essa multiplicação? Dá, né? Porque as colunas de A, aquele 2 do meio, né, e as linhas de B são iguais, mesmo número, mesmo valor, 2 e 2 ali, né, os valores que estão no meinho. Então é um jeito mais fácil da gente decorar isso, é botando uma do lado da outra e pensar nesse valor do meio, né, é igual, então beleza. Vamos então ver como é que fica.
O C, ele vai ficar assim, né? Vocês concordam? C11, C12, C21, C22 são os 4 elementos da nossa matriz resultado, da nossa matriz C. Agora, vamos fazer as contas e descobrir como que a gente faz para descobrir esse C11, C12, C21, C22. É muito importante a gente já, antes de começar a fazer as continhas, colocar aqui a nossa matriz resultado, nem que seja com esses Cs, né, para a gente já ter uma ideia de onde a gente vai chegar, beleza? Então, aqui a gente vai ter uma matriz de 2 por 2 e aqui estão os elementos. A gente não sabe o valor ainda, mas a gente sabe que vai ficar nesse formatinho. Então é bem bom a gente já ter essa ideia antes de começar a fazer as contas. Na nossa apostila ele traz lá um texto explicando que o elemento C11 é o resultado da linha 1 com a linha 1 de A com a coluna 1 de B. E assim vai, olha lá, o elemento C12 é o resultado da linha 1 de A com a coluna 2 de B. O elemento C21 é o resultado da linha 2 de A com a coluna 1 de B. E o resultado de C22 seria a segunda linha de A com a segunda linha de B. Melhor do que decorar isso aqui, a gente tem que perceber que a gente está multiplicando sempre a linha de A. Então, a nossa primeira matriz, a gente sempre vai pegar a linha dela, tá bom? Ó, veja lá, linha de A, sempre linha de A, linha de A, linha de A. E a segunda, que é o nosso B, a gente sempre vai pegar a coluna. Então, a gente sempre vai pegar as linhas da minha primeira matriz, multiplicando as colunas da minha segunda matriz. Beleza? É mais fácil a gente decorar assim, beleza? E daí, claro, o C11 vai ser a linha 1 de A e a coluna 1 de B. C12 seria a linha 1 de A e a coluna 2 de B. Dá para pegar mais ou menos? Vocês conseguem enxergar isso? Vamos ver aqui na prática o exercício, as continhas, para vocês entenderem melhor como que isso vai ser feito. Então aqui eu já peguei as nossas primeiras continhas, né? Eu peguei lá a linha 1, né? A linha 1 de A, que era o 0 e o menos 3. E o que eu faço? Eu multiplico pela coluna 1 de B, né? Sempre a linha de A e sempre a coluna de B. Agora, como que eu faço essa multiplicação? Aqui é importante vocês verem que ela é feita na ordem. Então, os elementos na ordem. Eu vou multiplicar o 0 pelo 2, tá? É o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, o menos 3 por 7. Ok? E daí, o que eu faço? Eu somo esses resultados. Veja lá do outro lado que eu tenho o nosso C1, que eu estou colocando ali, é 0 vezes 2, mais o menos 3 vezes 7. Ok? Muita calma nessa hora, gente. É muito fácil errar aqui, né? A gente pegar o número errado ou fazer a linha errada, alguma coisa. Então, é muito importante que vocês prestem atenção, parem o vídeo, voltem se não entenderam. A gente está pegando aqui a linha 1 de A e multiplicando pela coluna 1 de B. Sempre a linha da primeira vezes a coluna da segunda. Ok? Então, a gente ficou com aquela continha lá no nosso resultado. Vai ser sempre somando os resultados dos produtos. Vamos ver a próxima. C12 vai ser, então, a nossa linha 1, continua a linha 1 de A, só que agora eu vou multiplicar a coluna 2 de B. E daí ficou assim, ó, 0 vezes 0 e o menos 3 vezes 2.
somando tudo isso. Então, a gente faz primeiro o produto, primeiro a multiplicação, faz primeiro as duas multiplicações e depois a gente soma tudo isso, para daí descobrir o C12. Agora a gente está pulando para a linha 2, né? Você vê ali que está o C21, a gente entende que é a linha 2 de A e a coluna 1 de B. Então, multiplicando isso, a gente tem menos 1 vezes 2 e o 2 vezes 7. E depois que multiplicar, a gente vai somar. Agora a gente tem C22, que seria a linha 2 e a coluna 2. A linha de A e sempre as colunas de B. Então, menos 1 vezes 0 e 2 vezes 2. Ok, resultado então, para o C11 ficou menos 21, o C12 ficou menos 6, C21 ficou 12 e C22, 4. Confere aí as contas, deu certo? Então, muito fácil, né, gente? É só continha de multiplicação e a maior dica aqui que eu posso dar para vocês é sempre fazer com muita calma, colocando todas as contas, né? A gente às vezes tende a tentar fazer mais rápido, já colocar a continha ali, mas pode confundir. Então, pelo menos nesse começo, gente, tentem fazer todas as contas assim, com esse processo que eu fiz aqui. Ok? E vejam, pessoal, se eu inverter aqui, se eu fizer B vezes A, ficaria diferente, não ia dar o mesmo resultado, porque daí eu ia pegar as linhas de B e depois eu ia multiplicar pelas colunas de A. Isso não ia dar o mesmo resultado, ok? Na apostila de vocês está lá o resultado que daria, mas eu não fiz aqui. A gente vai fazer mais um exercício. Então, pessoal, eu peguei lá um exercício obrigatório para a gente fazer junto e já ir treinando essa multiplicação de matrizes juntos aqui. Então, eu peguei o exercício 4 lá da aula 6, né? Exercícios obrigatórios. O exercício 4 me traz duas matrizes que estão aqui, né? 2, 3, menos 1, 1, menos 1 e 2 vezes, então multiplicando 1, 2 e 5. São duas matrizes de formatos diferentes, né? E a gente vai multiplicar elas. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo agora e tentar fazer antes de ver o resultado, é uma boa, porque daí vocês já tentam aplicar os conhecimentos que vocês acabaram de ver e vocês já vão ver se vocês acertaram ou não, senão vocês já vão corrigir os erros. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é se essa multiplicação ela é possível. O que vocês me dizem? Ela é possível ou não? Bom, para saber, professor, eu vou ter que descobrir a razão, né? A razão dessas duas. Então, vamos primeiramente ver a primeira aqui, a primeira matriz e ver qual que é a razão, qual que é o tamanho dela. A gente tem ali duas linhas, né? E tem 3 colunas. Então, a gente tem uma razão de 2 por 3. Esse é o tamanho da primeira matriz. Eu coloquei colorido aqui para ajudar a gente a identificar as coisas. Então, são 2 linhas e 3 colunas. Agora, a segunda matriz, o que vocês me dizem? Três por 1? Exato, 3 por 1. São 3 linhas, né? E só uma coluna. Então, 3 linhas e só uma coluna. Aqui eu inverti as cores para vocês verem que o 3 está igual ao 3. São os valores do meio que eu falei lá no esqueminha.
Então, os valores do meio que importam. Se eles são iguais, a multiplicação é possível. E aqui vai dar sim. Olha só, o 3 e o 3 estão iguais. É o valor das colunas da primeira e as linhas da segunda. Então, beleza. E qual que é o nosso resultado? Como que vai parecer a nossa matriz resultante aqui? Coloquei o OK aqui, né, para dizer que vai dar para fazer a multiplicação. E a matriz resultante vai ter qual tamanho? Vai ser mais ou menos assim, né? 2 por 1, ou seja, 2 linhas e uma coluna. Nossa, professor, mas vai ficar bem pequena, né? Em relação a todos esses números aí, vão ficar só 2? Sim, exatamente. E a gente vai multiplicar e vai usar cada um deles. Mas o nosso resultado sempre pega a primeira linha, as linhas da primeira e as colunas da segunda. Então, veja só, ficou 2 por 1 o nosso resultado. Vamos ver como fica, então, com as continhas, né? O que a gente tem que fazer, o próximo passo. Agora que a gente já sabe onde a gente quer chegar, qual é a nossa matriz resultante, o desenho dela, fica tudo mais fácil, porque daí a gente já sabe onde colocar as nossas continhas agora. Tá lá, então lá embaixo a nossa matriz resposta, né? O nosso resultado, ainda sem os valores. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é o C1. O C1, C11, desculpa, C11 ou C11, vai ser o quê? Vai ser a nossa linha de A vezes as colunas de B. A gente só tem uma coluna em B, né? Então vai ser sempre vezes essa mesma coluna. E as linhas de A vão variar. Primeiro a gente vai multiplicar o C11, a primeira linha, e no C21 a gente vai pegar a segunda linha. Beleza? Então lembrando, a gente sempre pega as linhas da primeira matriz e as colunas da segunda matriz. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Peguei lá então, se vocês verem ali em cima, no nosso enunciado, eu circulei a linha 1 de A. Então, o 2, o 3 e o menos 1. E eu circulei também a coluna de B. Fazendo essa multiplicação, eu fiz ali embaixo, ficou 2 vezes 1, daí mais 3 vezes 2, mais entre parênteses, porque é negativo, para a gente não confundir aqui. Então, menos 1 vezes 5. E cuidado aqui para vocês não fazerem as somas ou somarem antes de multiplicar, gente, sempre. É legal até dividir essas continhas entre parênteses, se vocês quiserem, entre colchetes, para não confundir. São 3 contas diferentes, a gente vai primeiro multiplicar, né? E depois a gente soma os resultados. Beleza, não vamos ainda fazer as contas, vamos esquematizar e depois a gente resolve. Para o nosso C21, temos que ele vai ser a linha 2 de A vezes a coluna 1 de B. Estão vendo lá, então, a gente multiplicou 1 vezes 1, menos 1 vezes 2, e o 2 vezes o 5. Ok? Então, vamos agora sim ver o resultado das multiplicações, só das multiplicações ainda. Então, os nossos resultados aqui ficaram 2, né? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. E menos 1 vezes 5, menos 5. Embaixo, 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. E daí o 2 vezes 5, 10. Então, agora sim a gente vai poder
somar as coisas, ok? Só depois de multiplicar a gente pode começar a somar e vamos formar daí dois números que vão ser o resultado, beleza? Então, vamos lá. Então, o nosso resultado aqui ficou 3 e 9. 3 e 9, a soma da primeira linha ali, 2 mais 6, 8 menos 5, 3. Embaixo, 1 mais 10, 11 menos 2, 9. Então, o nosso resultado é uma matriz de duas linhas com uma coluna e os valores são 3 e 9. Um aviso, então, para quem foi ver lá no gabarito e ficou confuso, está errado, o gabarito está com 7 e 9, na verdade é 3 e 9. Então, corrijam lá e, na verdade, é esse o valor aqui do resultado. Ok, pessoal? Então, esse exercício aqui resolvido. Vocês veem que precisa ter muita calma, precisa fazer com muita paciência, bem devagar aqui e com muita atenção. Então, eu recomendo vocês sempre colocarem primeiro o tamanho da matriz, como que ela vai ficar, né? Qual o tamanho dela. Depois começar a colocar as continhas, ainda sem resolver. E depois de fazer a multiplicação, vocês vão fazer a soma e descobrir o resultado. Ok? Sempre lembrando, a gente vai multiplicar a linha da primeira vezes a coluna da segunda. E sempre na ordem. A gente vai pegar o primeiro número com o primeiro de lá, o segundo número com o segundo de lá, e assim por diante. Então, muita atenção e boa sorte nos exercícios. Nos vemos na semana que vem ou no sábado no Tira Dúvida para quem precisar, ok? Obrigado pela atenção e boa noite!